Segundo esse livro Contatos com o Monastério Intraterreno, que é o livro deste mês, a ação espiritual surge da comunhão com os mundos invisíveis. Então, nós tivemos aqui entre os nossos livros e entre os nossos cânticos muitas obras que se relacionavam com essa comunhão com os mundos invisíveis. Então, para nós termos uma ação espiritual aqui na Terra, nós temos que estar de alguma forma conectados com o invisível. Porque se nós tivermos a nossa ligação apenas com aquilo que é visível, com aquilo que é material e explícito, nós podemos ter uma ação material, podemos ter uma ação física, podemos ter uma ação deliberada. Mas a ação espiritual não vem do que a gente maneja aqui. Então, nós aqui podemos manejar as coisas com ótimas intenções e faremos ações terrenas, terrestres, materiais. Para a nossa ação ter uma energia espiritual ou uma vibração superior, é necessário que a gente esteja apoiado naquilo que é invisível, buscando aquilo que é invisível e considerando aquilo que é invisível tão real quanto aquilo tudo que se está vendo. Este livro, Contatos com o Monastério Intraterreno, auxilia muito no aperfeiçoamento desta consciência. Agora, se nós ao pensarmos, se nós ao considerarmos o invisível ou os mundos invisíveis, nós tivermos ainda a aspiração a estar aí bem consciente, então é claro que a nossa ação vai ser muito mais profunda e muito mais ampla, de muito maior repercussão nas almas, na parte interna das pessoas, dos seres. Então, no CD do coral, nós reunimos todos os cânticos que dizem respeito aos mundos invisíveis dos quais nós tratamos. Vocês têm aí uma oportunidade de se exercitarem e uma oportunidade de fazerem um relacionamento sutil e interno com estes temas. E quando nós temos um relacionamento sutil, interno com esses temas, a nossa ação aqui, a nossa obra aqui, a nossa realização torna-se muito mais abrangente, muito mais fecunda e ampla. Então nós podemos estar fazendo qualquer trabalho físico, qualquer trabalho material. Isto tem diferentes repercussões. Mas se nós temos esta presença invisível na nossa consciência, se nós temos esta busca daquilo que é invisível, daquilo que é imaterial, a repercussão de tudo que fazemos vai ser outra, vai ser muito mais profunda. Agora, uma pessoa está perguntando por que se vive em celibato se há necessidade da espécie humana continuar. O celibato não quer dizer assexualidade. Então, quem pratica o celibato, nem por isso está perdendo a sexualidade. Então, quem pratica o celibato não está impedido de colaborar na continuidade da espécie humana. Porque na hora que ele tiver que usar a sexualidade para isso, ele usa. O celibato não invalida esta outra característica do ser. Agora, o celibato é praticado, em alguns casos, para que a energia do indivíduo se reordene. Então, pode ter havido desequilíbrio energético nesse campo, no passado do indivíduo, e um período de celibato mais ou menos prolongado, isto vai reequilibrar as energias do ser, vai recolocar a energia dele no lugar correto. Ou também o celibato pode ser praticado como preparação a etapas futuras, porque as etapas futuras da humanidade não vão ser em corpos físicos como estes que nós usamos. Vai haver transformações nesses corpos, vai haver uma sutilização e, numa etapa posterior, vai haver uma mudança
no sistema de procriação. E essas mudanças, estas transformações no ser humano, elas são preparadas muito tempo antes. Então, muitos seres que guardam o celibato podem estar fazendo isto a serviço, isto é, podem estar a serviço dessa transformação que deve haver nesse sistema humano. Quando isto é um serviço, pode ser inconsciente, pode ser que o indivíduo não tenha consciência disto e tenha sido levado pela vida à circunstância ou à contingência de viver em celibato. Então, a alma coloca o indivíduo em certas situações nas quais só lhe resta viver em celibato, por diferentes motivos. E isto vem do inconsciente para colocar o indivíduo nessa preparação para uma etapa futura, ou para reequilibrar algum desregramento passado. E aqui estão perguntando se é importante e necessário que nós visitemos lugares sagrados e pontos de concentração de energia no planeta, como por exemplo Fátima, Erques, Aurora, Santiago de Compostela, etc. Bem, isto que nós chamamos de lugares sagrados são aqueles lugares nos quais aconteceu algo de sobrenatural. Então, ali é considerado um lugar sagrado. Há uma informação no tibetano de que todos aqueles lugares da chamada Terra Santa já estão desvitalizados. Isto é, a Terra Santa não é mais a Terra Santa. A energia já se retirou de lá depois dos acontecimentos de 2000 anos atrás. Então, a energia vai se retirando aos poucos. E depois de 2000 anos do que aconteceu lá, hoje não há mais a energia da Terra Santa. Aquilo é uma terra com valor histórico, mas nenhum valor energético. Agora, a energia se retira de um lugar sagrado quando ali começa a haver comércio. É muito natural isto. O homem, quando pode, faz comércio. E quando se pratica o comércio num lugar sagrado, a tendência é aquilo ir se desvitalizando rapidamente ou mais lentamente, segundo a energia que está ali implantada. Ou também um lugar sagrado pode deixar de ser sagrado, pode se transformar num lugar inócuo, quando o chakra planetário, o centro planetário que estava ali presente, se extingue. Porque o planeta também tem chakras, o planeta tem centros de força espalhados por ele. E esses centros de força, que não são físicos, eles são internos. Estes centros de força, quando estão muito ativos, eles produzem os lugares sagrados. Ou eles produzem obras sobrenaturais, ou produzem coisas não de rotina. Por exemplo, não pode haver uma catedral gótica daquelas perfeitas se ali não for um chakra planetário. Não há possibilidade de que aquilo aconteça. Então, para se construir um monumento como uma catedral gótica, é preciso que ali haja um chakra planetário, energizando aquilo e possibilitando que aquilo surja, que aquilo seja criado. Agora, o chakra está em desenvolvimento ou em ação e produz tudo que tiver que produzir no plano físico. Depois o chakra se extingue, porque terminou o tempo dele, tem que surgir de uma outra forma ou surgir em outro lugar, porque o planeta é vivo, o planeta não é estático. Então estes centros surgem e se extinguem. E quando então aquilo se extingue, fica aquele monumento, fica aquela igreja material, fica aquela casa e nada mais. E aqueles que sentem, aqueles que percebem, quando entram nesses lugares, ou quando pensam nesses lugares, ou quando se comunicam com esses lugares, mesmo de longe, podem saber se isso está vivo ou se isto é um mero monumento,
daquilo que foi aquela expressão. Então, nós podemos ter esses contatos, podemos ter essas impressões ou essas vivências, mesmo à distância, mesmo de longe. Há muitas pessoas que nunca vieram aqui fisicamente e que têm a mesma relação com isto aqui que vocês têm, vocês que vêm aqui. Então, isto nem sempre é necessário o contato físico para estas coisas se darem. Muitas vezes é bom o contato físico e é mesmo necessário, faz parte do projeto daquele centro espiritual. Mas, quando há um lugar sagrado, isto pode trabalhar à distância. E nós podemos estar comunicados com isto à distância, porque isto não é material, isto é suprafísico e isto não é natural também. Dentro do sistema de chakras humano, dentro dos 7 chakras humanos, os chakras inferiores, aqueles abaixo do diafragma, nas pessoas evoluídas vão se recolhendo, vão sendo sublimados, vão deixando de ser ativos. As energias vão subindo para os chakras superiores. Esse era o sistema de chakras, que ainda é vigente em muitos seres. Não todos, mas ainda é vigente em muitos seres. Então, no sistema de chakras, a energia não se extingue. A energia se sublima e passa para o centro superior. E vai subindo até chegar na cabeça. Mas esse sistema, que é vigente para alguns, não é mais o sistema atual. O sistema atual é o do consciente direito, que não são chakras no corpo etérico, não são chakras no corpo físico, mas são centros energéticos fora do corpo, na aura etérica do indivíduo, na aura astral e na aura mental. Esse consciente direito, ele está começando a ser desenvolvido agora, à medida que o sistema de chakras no indivíduo vai se neutralizando. E aí vai desenvolvendo esse sistema do consciente direito. E esse sistema do consciente direito, ele tem o plexo cósmico direito, tem o cardíaco direito e o cerebral direito, que serve para a vida planetária. Então nós desenvolvemos esses 3 centros do consciente direito para efeito de vivermos a vida planetária, vida deste planeta, nesta humanidade. Agora, para nós desenvolvermos a vida extraplanetária, para nós já estarmos participando da vida extraplanetária, aí há necessidade do desenvolvimento de outros centros, que se chamam centros supraluminares, que estão mais além, que estão em níveis ainda mais sutis do que este etérico. Então, quando vão desenvolvendo esses centros supraluminares, então o homem pode ter vida extraplanetária, encarnado ou não. Então, o sistema mudou. Pois não. Poderia também, nesses lugares, estar impregnado alguma coisa assim? Sim, está dizendo que nesses monumentos antigos pode estar impregnado até hoje a energia ali desenvolvida. Sim, como está impregnado naquelas paredes, naquele local, todas as reações das pessoas que entraram ali dentro. Quando um lugar deste é muito frequentado, a sua energia acaba ficando um pouco heterogênea. Porque todas as reações daquelas pessoas, todas as ambições, ansiedades, enfim, todas as reações vão ficando impregnadas ali. E se ali não há um ritual especial para fazer essa transmutação, um lugar deste fica até pouco saudável. Existe um evangelho apócrifo, não este evangelho compilado pelos cristãos. Existe um evangelho apócrifo antigo que conta que Jesus entrou num templo e saiu, não ficou lá dentro. Não ficou lá dentro, não conseguiu ficar lá dentro. Porque aquilo tinha sido tão transformado que ali dentro tinha se tornado um foco. Ele não ficou lá dentro, entrou e saiu. Bem, nós não temos que esquecer que esses templos externos representam e simbolizam o nosso mundo interior. Então nós frequentamos esses templos externos enquanto não descobrimos o nosso próprio templo. Porque no momento em que você descobre o seu interior, no momento em que você frequenta o seu interior, necessidade de estar nesses templos externos você não tem mais. Pode ir por qualquer outro motivo.
E uma outra pessoa diz que ela tenta trabalhar com a visualização de símbolos geométricos e enfrenta muitas dificuldades. E ela quer saber se isso é por falta de disciplina, se é por inércia ou se é porque não é o momento dela fazer este trabalho. E como a gente se dá conta? Se é indisciplina, se é inércia ou se é outra coisa? Há pessoas que são de temperamento devocional e que não têm muita facilidade para fazer exercícios com símbolos geométricos, porque elas têm outro temperamento. Elas fazem a aproximação não pelo exercício técnico, não pelo exercício de símbolos geométricos, mas ela faz a aproximação pela devoção. Então, aqueles que são devocionais podem tentar fazer os exercícios com símbolos geométricos, que podem fazer uma experiência nesse sentido. Mas os devocionais talvez encontrem melhor instrumento para compreender o trabalho, para entrar no trabalho, através dos livros, através da leitura. Sendo o temperamento devocional, pode encontrar a leitura correta e ali encontrar o que precisa, e não no exercício com símbolos. O exercício com símbolos é para pessoas mais mentais, que já tenham prática de usar a mente, que controlem a mente, que usem a mente na sua vida com bastante precisão. Então, esses, quando encontram as figuras geométricas, descobrem uma grande ajuda. E uma pessoa que veio aqui pela primeira vez foi a Oca da Vigília. E quando ela estava caminhando pelo bosque para entrar na Oca, ela viu uma casinha branca. E ela teve este encontro com esta casa branca e entrou na Oca da Vigília. E depois, quando ela saiu, ela disse: eu vou conhecer aquela casa por dentro, eu vou entrar naquela casa. Mas ela chegou e não viu mais a casa. A casa realmente não existia. Ela viu demoradamente, durante todo o trajeto dela até a Oca, a casa lá numa determinada posição. Mas quando ela saiu da Oca, quando ela foi procurar esta casa para entrar, ela viu que a casa não existia. Então ela está perguntando o que foi isso. Porque se foi uma visão muito prolongada, que durou praticamente todo o trajeto até eu chegar lá na Oca. Sim, claro que isto foi uma visão. A casinha branca da visão simbolizava a personalidade da pessoa purificada. Casinha branca é uma personalidade purificada. Mostrava-lhe que a vigília iria servir para que esta purificação ocorresse. E mostrava para ela insistentemente na visão astral que ela deve tornar-se aquela casinha branca. Isto é, que ela deve trabalhar para a purificação da personalidade. Agora, uma pessoa faz uma pergunta sobre meditação. Então ele pergunta se a meditação pode ser usada para nós nos conectarmos com o eu superior. E qual é a técnica mais eficaz para meditar? O que a gente chama de meditação é quando um certo estado interior da nossa alma se reflete aqui na nossa consciência e permeia a nossa consciência física. Então nós estamos em meditação. A meditação não é um fato superficial. As pessoas às vezes sentam e dizem: eu vou meditar. Não está acontecendo nada, porque a meditação é um fato interior, que pode se dar você sentado ou em pé, andando, fazendo outra coisa. Isto é um fato interior. Então, é um estado interno que pode se refletir aqui fora. E se ele permeia a consciência externa, se esse estado interior chega até a consciência externa, então externamente vê-se que a pessoa está numa atitude meditativa. Mas ela não está na atitude meditativa porque ela se colocou naquela posição, porque ela forçou. Ela está na atitude meditativa porque o estado interno dela veio para a superfície e permeou a consciência externa dela. Esse estado interno nosso, que pode emergir
sob a forma de estado meditativo ou não. Esse estado interno pode ficar lá dentro, sem que a gente tome aqui fora nenhuma atitude meditativa, porque ele não emergiu, ele não permeou a nossa consciência externa. Esse estado interno vai surgindo ou vai sendo percebido quando a nossa personalidade, quando a nossa consciência externa está tranquila e voltada para a energia divina, para a energia interna. Então, se a nossa consciência externa, se a nossa personalidade está tranquila, entregue, interiorizada, ou com isto em mente, com isto na consciência, então pode surgir aí a consciência da meditação. Isto é, nós podemos perceber esse estado interno que acontece dentro de nós. As técnicas, porque a pessoa pergunta sobre as técnicas, não há nenhuma técnica que leve uma pessoa a meditar. As técnicas podem sugestionar a pessoa e ela sugestionada ou ela hipnotizada pelo excesso de exercício pode imaginar que está meditando. Mas se ele está meditando não foi pela técnica, porque a técnica não leva ninguém a meditar. O que a técnica faz é preparar os corpos para que eles fiquem mais receptivos. E se os corpos ficarem mais receptivos, então aí sim eles podem perceber alguma coisa, mas não pela técnica. Porque se o indivíduo aplicar a técnica, mas se os corpos não ficarem receptivos, a técnica de nada adianta. A técnica não resolve. O que resolve são os corpos estarem receptivos a isto. Agora, há muitos caminhos para nós entrarmos em meditação, ou muitos caminhos para nós percebermos o nosso estado interior meditativo. E um desses caminhos é o serviço ao plano evolutivo e o serviço desinteressado. Então há pessoas que chegam muito mais próximas desse estado através do serviço que prestam do que dos exercícios que fazem, ou do que das lutas que travam consigo mesmos para chegarem nesse estado. Agora, o serviço desinteressado, ele é válido para isto, e esse serviço pode levar o ser a esse contato com esses estados internos, quando o indivíduo está a serviço desinteressadamente, mas está esquecido de si. Porque se o indivíduo está servindo e se lembrando de tudo isso e pensando nele, ou tendo o ego dele em primeiro lugar, com tudo aquilo que o ego sente, faz, pensa, ressente, então esse serviço pode ser útil, mas não para isto. O serviço é útil para você reconhecer o seu estado interior quando você está esquecido de si enquanto serve. Quando o seu ego, quando o seu estado humano não entra ali, não fica presente, quando você está esquecido deste ego humano que a gente é também. E é preciso que esse serviço, além de ser desinteressado e de haver um esquecimento de si, é preciso persistência. É preciso que isto seja contínuo, que isto não fique se interrompendo, que isto não seja intermitente, mas que isso seja uma coisa contínua, principalmente na consciência, principalmente mentalmente. Isto é, tudo aquilo que nós estivermos fazendo, agindo, vivendo, na consciência nós estamos conectados com este processo. Nós instalamos em vários lugares locais de serviço, porque sabemos que a vida hoje é uma vida muito exteriorizada, muito agitada, que as pessoas têm muitas coisas no cérebro para serem purificadas, têm muitas coisas na mente. Então, essas casas de serviço, esses lugares de serviço, são uma oferta que o trabalho faz para aqueles que querem, através do serviço desinteressado, conhecer esses estados. Então, a Casa do Serviço, lá em São Paulo, esta casa aqui em Carmo da Cachoeira, onde se serve
a casa do céu azul também, onde se trabalha para os outros desinteressadamente, tudo isto aparentemente é um serviço material. Mas isso não existe para serviço material somente. Isto existe para que haja um local físico onde as pessoas possam estar realmente em serviço. Agora, se elas conseguirem esquecerem de si ali dentro, e se elas persistirem nesta prática, então isto são, em outras palavras, lugares de meditação. Mas para isto ser lugar de meditação, precisa que a gente se comporte como quem está buscando esta meditação. Agora, se nós estamos ali buscando outras coisas, então serão lugares de serviço, mas não serão centros de meditação, não serão núcleos de meditação. Faz parte deste reconhecimento, faz parte deste estado interior reconhecido, que a gente não tenha mais dúvidas sobre isto e mais, que a gente não tenha mais perguntas a fazer sobre isto. Porque cada vez que você está indagando sobre o seu próprio estado, você está puxando a sua energia para o plano mental. E estas coisas não acontecem no plano mental. Estas coisas acontecem mais profundamente. Cada vez que você indaga, cada vez que você pergunta, cada vez que você discute, cada vez que você critica, o que acontece é que você puxa a energia do lado fundo e traz para o nível da mente, e traz para o plano astral. Então, esses que estão no caminho do serviço meditativo, devem ter presente que qualquer movimento mental de indagação a respeito do próprio processo vai retardando que esse estado puro de entrega e de meditação, esse estado interno, vá se instalando no ser. Então, chega a uma certa altura que desaparece a curiosidade por estas coisas. Chega a uma certa altura do nosso trabalho de esquecimento de si, que desaparece esta necessidade de saber de tudo. Então aí nós estamos realmente entrando nesse outro estado. Estamos realmente chegando mais próximos desse estado onde não há mais perguntas e nem respostas, mas há um estado interno estável que reflete uma realidade mais interna da alma ou da mônada. E uma pessoa pergunta: quem já cometeu vários erros e se arrepende profundamente, esta pessoa tem chance de conseguir o perdão? Essas palavras perdão, arrependimento, isso são palavras muito conhecidas, mas que perdem completamente o valor se a gente não tem uma atitude real, verdadeira perante elas. Então, o que acontece quando nós reconhecemos que fizemos uma coisa que não queríamos mais fazer? O que nós reconhecemos aí? Nós reconhecemos que aquilo não é mais atual para nós. Então, se aquilo não é mais atual para nós, é inútil continuar fazendo. Então, isto é o que se chama arrependimento. Não sei se isto é arrependimento. Não tem o sentido da palavra. Mas a realidade é esta. Não adianta você se arrepender e continuar fazendo. Não adianta nada. Então, esta palavra arrependimento precisa explicar um pouco o que isto quer dizer. Então, se você tem uma certa ação, se você se arrepende, mas não muda, não faz o contrário, ou não para com ela, não adianta nada este arrependimento. Isto de nada serve. O que vai acontecer é que você vai ficar doente de algum órgão do corpo que fica abalado, fígado principalmente, começa a ficar. Porque você está reconhecendo que não é mais e continua. Então aí começam outras coisas. Mas quando você descobre ou quando você percebe realmente que aquilo não é mais atual para você, então você passa a fazer o oposto daquilo. Você entra numa atitude oposta, porque aí você vai equilibrar aquela ação passada. Você não vai equilibrar aquela ação passada quando se arrepende. Você vai equilibrar aquela ação passada no conjunto da vida é quando você faz o oposto que você fez. Então, se você fez algo negativo,
aquilo pode sim ser equilibrado, aquilo pode sim ficar inócuo na sua conta kármica. Mas se você fizer o oposto daquilo, com a mesma intensidade, e aí então aquilo fica neutralizado. Eu não sei se chamam isto de perdão, porque você não pode perdoar um outro. Por mais que você diga eu te perdoo, nada acontece. Quer dizer, perdoo, te perdoo, sim, isso é muito fraterno, mas isto não serve para nada, porque o outro só vai estar realmente perdoado é quando ele fizer o contrário do que fez. Aí sim. E não precisa que você perdoe, precisa que ele faça, você perdoe ou não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, dentro da lei kármica, isso tudo é mais coligado, é mais ligado. Mas como nós estamos nos preparando para transmigrar desse karma material para outra lei evolutiva, é bom sabermos destas coisas. Então não esperem que alguém perdoe vocês pelo que você fez para ele. Não precisa esperar. Você faça o contrário, mesmo numa outra direção, para ele ou numa outra direção, e deixe ele lá, que faça o que ele entender com o que aconteceu, porque pode não influir em nada. Agora, se você faz o oposto com ele mesmo, claro que aqui tem um efeito direto e vai influir nos dois. Se isso não for possível, porque nem sempre é possível, então você faz o oposto numa outra direção, que isto já muda completamente a situação. E fica então aquele resíduo kármico material aí, mas que isto é simples da gente resolver. Basta que o karma traga de novo a pessoa na nossa frente, e acontece alguma coisa e nós pagamos e resolve. Isso é muito simples. Mas o importante é a transformação. O importante é que haja transformação. É que você faça o contrário, se quiser realmente se desligar daquele acontecimento, daquilo que foi feito. Em relação aos transgênicos em uso no país, o que será das pessoas num futuro próximo? A ciência mesma não sabe o que será das pessoas. Estão fazendo tudo isso, mas sem saber no que vai dar. A ciência não sabe, ninguém sabe. Então, quem usa isto está usando uma coisa que não sabe o que é, realmente. E isso pode estar acontecendo agora com a alimentação, por muitas causas que nós não conhecemos, causas kármicas inclusive, mas isso também pode ser consequência de nós não termos sutilizado a nossa alimentação quando devíamos já ter sutilizado. Nós devíamos estar nos alimentando de outra forma, há muito tempo. E esses transgênicos, todas estas coisas que estão acontecendo com a alimentação, isto é porque esta alimentação para nós já é desatualizada e nós insistimos nela. É do conhecimento de alguns que não devíamos estar ingerindo tantas massas alimentares, isso nós sabemos, mas não aconteceu e não acontece. Então, como isto que acontece na alimentação é desatualizado, não era para ser mais assim, nós devíamos estar mais sutis na alimentação, devíamos estar comendo coisas mais leves, mais energéticas, devíamos estar nos alimentando de plantas não tão desvitalizadas no cozimento. Enfim, a alimentação é toda errada. Então, as consequências vão se avolumando e se acaba nesta aberração de se fazer esses transgênicos. De forma que isto não tem retorno. Do ponto de vista humano, isto não tem mais retorno, porque a desorganização aumenta cada vez mais e nós nos distanciamos cada vez mais de uma realidade alimentar sadia, então isto não tem mais retorno. Aqui é preciso que a gente aguarde o momento de haver uma intervenção nisto e que a coisa mude de outra forma, e que as coisas se transformem, se transmutem de outra forma. Aqueles que estão conscientes destas coisas, que não estão colaborando diretamente para estas coisas e que estão buscando uma forma de não pactuar com isto que está acontecendo, nesses pode começar um processo de transmutação. Então pode começar a acontecer no indivíduo, pode começar a acontecer até no corpo físico do indivíduo, uma capacidade de transmutar.
Então aí se a transmutação se instala como lei no físico, então nada disto é problema, porque com a transmutação isto tudo se transforma, isto tudo muda. E essa transmutação feita pelas naves, essa transmutação feita pelas energias extraterrestres, é que vão reconduzir o planeta a uma ordem, a um equilíbrio. Mas nós, como seres humanos, não teríamos mais como regredir nisto, porque não há consciência, a onda destruidora é muito maior do que a consciência entre a humanidade e a superfície, então não há mais retorno nestas coisas. O que há é a possibilidade de cada indivíduo ou cada grupo entrar num movimento de transmutação, de transformação. Aí sim, individualmente ou em um ou outro grupo, isto pode se neutralizar. Isto dá energia, dá força, isto confirma a lei evolutiva, de forma que comece uma transmutação do processo como um todo. Aquilo que o indivíduo ingere pode se transformar no mecanismo de digestão dele, no mecanismo de assimilação. Por isso é que se falou no passado que não é importante o que entra pela tua boca. O importante é o que sai da tua boca. Não existe essa frase? O que entra pela tua boca pode ser transformado em seguida, se você transmutar. Agora, o que sai da tua boca é o que precisa ser visto antes. E depois que saiu, pois não. Será que ainda dá tempo para fazer um trabalho aí, na hora do resgate, né? Essas coisas não se faz dentro do tempo somente. Não, nestas coisas não tem dá tempo ou não dá tempo. Quer dizer, nestas coisas você faz o que tem que fazer. Porque aquilo reflete no eterno. Nessas coisas o tempo físico é secundário. Então você em poucos momentos pode fazer um trabalho de séculos. É um outro tempo que entra aí. Aí o que importa é a qualidade da ação, a intenção da ação. Principalmente a intenção da ação. Porque a intenção da ação é que atrai todos os elementos que você não poderia usar porque não estão à tua disposição. Mas a tua intenção os atrai. Pode não atraí-los para você, mas a tua intenção os atrai. E aquilo vem e continua o processo de uma forma evolutiva. E o que significa quando passamos muitos anos estudando e buscando um caminho espiritual e de repente nada mais nos interessa? Isto é um momento? Ele pergunta. Então ele mesmo respondeu. Isso é uma etapa, isto passa e quando nós retomamos, nós vamos nos encontrar no ponto em que deixamos. E aí prosseguimos. Então é como se tivesse havido aí parênteses. Quando você retoma a partir do ponto em que deixou. A lei evolutiva, essa lei evolutiva material é assim. Na lei evolutiva material, a gente não evolui continuamente, não. Na lei evolutiva material, nós interrompemos, paramos um pouco, alguns regridem um pouco, outros não regridem, só param e depois continuam. Na lei evolutiva natural, não há uma evolução contínua e ininterrupta. Ela é interrompida por várias etapas. E quando chega uma etapa em que você se sente assim um pouco estagnado, é preciso não perder o fio, é preciso não perder a lembrança, é preciso não abandonar aquela vibração, aquela ideia, aquela realidade do movimento. Porque aí não vão significar uma queda, porque você com a consciência continua coligado. E depois, quando a coisa retoma, não houve nenhuma queda no plano material ou em outros níveis.